Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 5. O tema da nossa aula de hoje é Abraão, o amigo de Deus. E antes de começar a nossa aula, vamos pedir a Nossa Senhora que venha estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na aula 4, nossa última aula, nós vimos a primeira parte sobre Abraão, e hoje nós vamos completar. Então, são vários capítulos do Gênesis dedicados a Abraão e muito conteúdo, né, para a gente estudar. Um período assim muito importante da história. Então, nós vimos na aula passada Abraão, né, esse homem que Deus escolheu para ser o pai do povo escolhido, o pai desse povo, o povo de Israel. Nós vimos como Deus fez aliança com Abraão, e essa aliança foi renovada ao longo do tempo, e a cada vez Deus foi fazendo promessas. Deus prometeu terra, Deus prometeu descendência, e Deus prometeu que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós vimos então como o tempo vai passando, o tempo passou, né? Essa promessa de Deus, Abraão largou tudo e foi para aquela terra que Deus havia dito que daria para ele e sua descendência. E o tempo passou e nada de descendência, porque Sara, sua esposa, não podia conceber. Nós vimos então que ao longo desse período, Sara se impacientou, vamos dizer assim, e quis ajudar a fazer as coisas do jeito dela, passando por cima do jeito de Deus, e entregou a sua escrava Agar para gerar um filho, que era costume da época, numa forma de adoção. Nós vimos isso na aula passada, vocês devem se lembrar. E aí nasceu Ismael. E aí, o que que acontece? Que Deus disse que não. Ismael não era o filho da promessa. Ao nascer Ismael, criou-se uma rivalidade, primeiramente uma rivalidade entre Sara e a mãe de Ismael, Agar. Começou a ter uma rivalidade, a Agar começou a se sentir muito importante, né, e ficou mais arrogante com relação a Sara. Sara se sentiu provocada e criou um problema. E mas aí Deus protegeu Agar, protegeu Ismael, por quê? Porque Ismael, afinal de contas, é filho de Abraão. Mas Deus disse: não, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa veio depois. Então nasceu Isaac, que é o filho da promessa, que é a partir de Isaac, é de Isaac a genealogia que vai chegar até Jesus, né? Então é da linhagem, essa é a linhagem até Jesus. Então por isso que a gente diz que Isaac é que é o filho da promessa, porque quando Deus diz para Abraão que através da descendência dele todas as nações serão abençoadas, Deus está falando de Jesus, é através de Jesus que todas as nações são abençoadas. E é essa descendência que vem pela linha de Isaac. Então, Isaac é realmente o filho da promessa, né? Mas acontece que Ismael nunca aceitou não ser o filho da promessa, né? Ele nunca aceitou. Então, quando Isaac nasceu, Ismael já estava grandinho, tinha lá 13 para 14 anos, e ele começou então a escarnecer de Isaac. A Bíblia diz que ele ficou escarnecendo de Isaac. E ele nunca aceitou o fato de não ser o escolhido do filho da promessa. Então, durante esse período, até os 13, 14 anos, ele era, para todos os efeitos, o filho de Abraão. Então ele se achou, né, como o herdeiro. Quando nasceu Isaac, ele não aguentou, ele não aceitou. Ele não aceitou que Deus havia escolhido Isaac e não a ele.
né? E essa rivalidade entre Isaac e Ismael se prolongou durante milênios. Até hoje, nós vemos os descendentes de Ismael, que são os árabes, né? E os descendentes de Isaac, que são os israelitas. A gente vê até hoje que existe uma confusão nesse relacionamento, e se a gente for olhar na Bíblia, a gente talvez encontre a resposta para isso como sendo o fato de que Ismael nunca conseguiu aceitar que o plano de Deus não era o plano dele. O plano de Deus não era que ele fosse o herdeiro era Isaac, né? Então, às vezes, a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que se submeteram à vontade de Deus, mesmo que não fosse a vontade dela, e o plano de Deus se desenrolou muito mais facilmente. Aqui a gente vê, eu não quero discutir política, guerra, conflito, não sou especialista em geopolítica, então eu estou falando aqui o que a Bíblia, né? Estou tentando fazer uma leitura da Bíblia e aplicando para os dias de hoje, mas apenas, unicamente a partir dessa leitura e esse entendimento bíblico, né? Uma rivalidade entre Ismael e Isaac, que se prolonga até os dias de hoje, atravessou milênios, e o motivo disso, a gente pode ver pela palavra de Deus, foi a não aceitação da escolha de Deus, não aceitação, a não submissão ao plano de Deus, à escolha de Deus, à maneira como Deus quis fazer as coisas. Quem ele escolheu? Escolheu Isaac, era através de Isaac, não era através de Ismael. Agora, se a gente for ler a Bíblia direitinho, a gente vai ver, Deus abençoou Ismael. Ismael não foi rejeitado por Deus. Deus abençoou, protegeu, cuidou. A resposta de Ismael poderia ter sido a de submissão ao plano de Deus, de acolhimento. Ele poderia ter ficado ali e as coisas poderiam ter sido diferentes, mas não foram, né? Não foram. Mas não foi por falta de bênção, ou de proteção, ou de cuidado de Deus sobre Ismael, não foi. Deus protegeu, abençoou e cuidou. Apenas disso. Não é o filho da promessa. O filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa é Isaac. É através da linhagem de Isaac que vai vir Jesus, né? Então, muito bem. Então, vamos lá. O que acontece depois disso, né? Hoje nós vamos estudar dos capítulos 17 ao 23. É muita coisa na nossa aula de hoje, então estou com medo da gente passar do tempo, tá? Mas se passar, vocês vão me perdoar e vão me entender, mas é muita coisa que nós vamos tratar hoje. Então, no capítulo 17, o que é que nós vemos? O capítulo 17 de Gênesis vem nos falar da renovação da aliança e das promessas. Então, Deus aparece mais uma vez a Abraão para renovar a aliança, né? E renovar as promessas feitas. Então, as promessas são renovadas e Deus renova a aliança. A essas alturas, Abraão estava com 99 anos de idade. E Deus renova e diz: olha, é de você que vai vir o filho da promessa. Eu te prometi uma descendência e vai nascer de você com Sara. E Abraão riu, né? Ele riu assim, puxa, o cara com 99 anos de idade e Deus está prometendo que ele vai ter um filho com a mulher dele, né? Então, não podia ser Ismael? Não, vai nascer um filho seu com Sara. Então, Deus então renova essa promessa e ao renovar a aliança, Deus pede algo a Abraão. Deus pede que Abraão mostra, Deus entrega a Abraão um novo ritual, um sinal de escolha, que é o quê? A circuncisão. Então, a partir de agora, todos os judeus, né, todos os descendentes de Abraão, a gente não chama ainda judeus, os israelitas, os descendentes de Abraão, eles vão ter na carne, todos os homens terão na carne o sinal dessa escolha.
É um sinal dessa aliança. Nós vimos na aula passada como Deus faz aliança. E muitas vezes essa aliança tem rituais, podem ter promessas, pode ter, às vezes, é mútua, às vezes não é. Nessa renovação da aliança, Deus pede a Abraão a circuncisão. E o que é a circuncisão? É um pedacinho do órgão genital masculino que é removido. Né? E esse pequeno gesto, né, é muito significativo para Israel nessa renovação da aliança. A circuncisão não é uma coisa nova, ela já era praticada, né, naqueles povos antigos, mas ela era praticada como um rito de passagem. Não era praticada assim dessa maneira como passa a ser para o povo de Israel. Não deixa de ser uma escolha, deixa de ser uma coisa voluntária, deixa de ser simplesmente um rito de passagem na puberdade e passa a ser um sinal de fazer parte do povo escolhido de Deus. E para o judeu, até hoje, isso é considerado com muito rigor. É uma coisa muito séria, porque esse sinal, ele não só significa que aquela pessoa faz parte do povo escolhido de Deus, mas ele tem também um significado de obediência a Deus, tem um significado de oferta a Deus, tem um significado de estar em aliança com Deus, né? Agora, essa circuncisão, que para os povos antigos tinha a ver com higiene, tinha a ver com saúde, tinha a ver com rito de passagem, ela aqui passa a ser um ritual religioso. Né? Ela aqui passa a ser vamos dizer, um sinal de pertença. E aponta, aí é que a gente vai ver, aponta para onde? Aponta para a circuncisão do coração. E ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim, olha, é em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus circundar-se-á o coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. Então, essa circuncisão na carne, ela está apontando para uma circuncisão espiritual no coração. Então, não é uma pele que é removida na carne, mas é uma capa, é um revestimento do coração para que o coração perca a resistência às coisas de Deus, para que o coração se torne um órgão maleável, flexível para Deus. Né? E o que é que isso faz na nova aliança? O que é que faz isso na nova aliança? Os sacramentos, especialmente o sacramento do batismo, que arranca da nossa alma a ferida do pecado original. Então, a circuncisão aqui ela está apontando para o batismo e os demais sacramentos, que vão operar em nós essa circuncisão do coração, circuncisão da alma. Né? Então, tem todo um sentido espiritual aqui, que é bem interessante a gente observar. Mas bem, então, voltando para a nossa história com Abraão. No capítulo 17, a gente viu, Deus renova a aliança, Deus então pede a circuncisão, e aí no capítulo 18, e aqui Abraão com 99 anos, hein? E Sara, que era 9 anos mais nova do que ele, ela está então com 90 anos, ou seja, dois anciãos. Abraão era um homem velho, né, já bem aos 99 anos, né? E Sara era uma anciã de 90 anos de idade. Então, nesse capítulo aqui, nós vamos ver quando Deus aparece e anuncia e dá uma data. Ele anuncia e diz, olha, em um ano, por essa época, vocês vão estar com o filho de vocês, o filho da promessa. Né? Então, Deus aparece e faz esse anúncio. E esse anúncio ele vem através de 3 visitantes. A Bíblia nos conta que Abraão estava lá na sua tenda
Abraão não tinha terra, ele não tinha posse de terra, ele era nômade, seminômade, então ele armava a tenda dele, ele não saía daquela região que Deus tinha pedido para ele ir, né? Que Deus tinha entregado a ele, mas ele não possuía a terra. Então ele armava a sua tenda, né, aqui e ali, e ele encontrou esse bosque de carvalhos, onde ele armou a sua tenda, chamado os Carvalhos, a região dos Carvalhos de Mambré. Então ele armou a sua tenda ali, a tenda de Sara, e eles estavam ali quando aparecem 3 viajantes. E esses viajantes vêm se aproximando e acontece uma coisa muito interessante que a gente precisa entender sobre a cultura da época. Para aquele povo no deserto, naquela época, um dos maiores, vamos dizer, uma coisa de honra, alta honra, era a hospitalidade. Então, não usar de hospitalidade para o viajante era quase que uma sentença de morte, né? Porque sabe lá quando que aquelas pessoas que estavam viajando poderiam encontrar novamente água, comida, abrigo, um lugar para descansar, para refazer as forças, né, para seguir caminhada. Então, a hospitalidade para aquele povo naquela época era assim algo muito, muito importante, que a gente não consegue, talvez, entender muito bem a importância disso, mas era muito importante. Então, quando Abraão vê ao longe aqueles 3 homens caminhando, aqueles 3 visitantes, ele corre, vai chamar, traz para a tenda dele, oferece comida, lava os pés, beber, descansar, comer. Então ele trata, né, com toda a honra que era devida, né, na cultura deles. E essa questão da hospitalidade é uma grande, grande virtude na Bíblia, muito grande mesmo, e ela vem apontar, né? Ela vem apontar justamente para o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, o que a hospitalidade era para aquele povo, com os mandamentos, né? Depois de Moisés, quando Moisés então recebe os mandamentos de Deus, a gente pode correlacionar com o amor ao próximo. Era esse cuidado com o viajante, com o peregrino, né? Com aquele que está passando. Para que ele pudesse seguir viagem bem, né? Em segurança. Então, Abraão acolhe, né? Acolhe esses viajantes e, na verdade, era o Senhor acompanhado de 2 anjos. Esses 3 viajantes era o Senhor acompanhado de 2 anjos. E a Bíblia até fala, muitas vezes eles acolheram, Abraão acolheu, sem saber que eram anjos. Isso nos faz pensar, né? Quantas vezes nós, exercitando o mandamento do amor, da caridade, quantas vezes ao fazer o bem a uma pessoa, não é a Jesus que estamos fazendo o bem? Né? Muitas vezes, quando nós amamos, mesmo um estranho, mesmo uma pessoa que passa por nós, algo de bom que nós fazemos, nós poderemos estar fazendo aquilo ao próprio Jesus. E muitas vezes Jesus realmente acolhe, né, um bem que a gente faz a uma pessoa como sendo a ele mesmo. Né? Então, nesse dia, Abraão, sem saber, acolheu 2 anjos acompanhando o Senhor, e eles vêm dar o anúncio, eles vêm anunciar: olha, você daqui a um ano, por essa época, vai estar com seu filho. E aí, nessa vez, é Sara que ri, né? Como é que é? Ela escutando, ela estava na tenda dela, né? Do lado lá da tenda, ela escuta aquilo e ela ri. Né? Teve a vez no capítulo 17, foi Abraão quem riu, agora no capítulo 18 é Sara quem ri, né? Como é que é isso, né? E aí o Senhor pergunta assim: é difícil? É difícil para Deus? É difícil. Eles acharam uma coisa absurda. Como é que 2 velhos vão gerar um filho? Então, às vezes, a gente acha que para Deus as coisas são difíceis. Deus pergunta, né? É uma pergunta retórica, claro. É difícil para Deus? E a Bíblia tem uma predileção, a gente vai ver vários casos de mulheres que não conseguiam conceber. Sara não conseguia conceber. A nora dela, a Rebeca, que vai casar com Isaac, ela também.
né? E Leia, que casa com Jacó, que é filho de Isaac, também tem problemas para conceber. A gente vai ver a mãe de Sansão, não conseguia conceber, a mãe de Samuel tinha problemas para conceber, e no Novo Testamento nós temos Isabel, a mãe de João Batista, que também era estéril. E Deus, então, tem parece que uma predileção de mostrar, ele faz questão de usar esses casos para dizer assim: eu sou o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida, não existe nada impossível. E quanto mais Nossa Senhora, sem nem sequer se deitar com homem nenhum, concebeu o Filho de Deus, né? Não existe nada impossível, nada é impossível para Deus. Existe um detalhe, porém, se a gente observar direitinho. Deus, na sua sabedoria infinita, ele gosta de respeitar a natureza. Então, Deus usa a natureza muitas vezes. Ele não fica por aí fazendo coisa sobrenatural o tempo todo. Ele respeita a nossa natureza. Então, muitas vezes nós estamos doentes, pedimos cura, e Deus nos cura através do nosso próprio corpo se recuperando, através de uma medicação que a gente toma, que faz o nosso corpo reagir. Então, Deus usa esses recursos da natureza. É Deus agindo? É. Mas muitas vezes ele usa as coisas, muitas vezes nós pedimos coisas para acontecer e acontecem através de outras pessoas, através de certos acontecimentos que se encaixam de certa maneira, e no final a gente diz, puxa, deu tudo certo. É Deus agindo, mas agindo de forma natural, respeitando a natureza. Mas é porque Deus é difícil para Deus agir de maneira sobrenatural? Não. Para Deus, ó, tanto faz agir de maneira sobrenatural como agir de maneira natural. Deus, para ele, não faz diferença. É por nós que ele escolhe, na sua sabedoria, nos deixar experimentar as coisas de maneira natural. Mas não significa que muitas vezes Deus age sobrenaturalmente, né? Muitas vezes. E nessa situação aqui, Deus agiu de maneira sobrenatural, porque esta senhora, aos 90 anos, ficou grávida de um homem de 99 anos de idade. Ela que era estéril, a vida inteira foi estéril. Então aqui foi uma ação sobrenatural de Deus realizando esse milagre, que para Deus não é difícil, tanto faz para Deus curar uma pessoa instantaneamente, como agir no corpo de uma pessoa para ela se recuperar usando os seus recursos. Faz para Deus, né? Na nossa cabeça é que parece difícil, mas para Deus nada é impossível, para Deus nada é difícil, né? Então, eles anunciaram isso, né? Esses 3 viajantes acolhidos com toda a hospitalidade, eles fizeram esse anúncio. Abraão e Sara ficaram assim, né? Poxa, será que pode? E realmente ela acabou ficando grávida e gerando Isaac, né? Agora, antes de sair do capítulo 18, queria só dar uma palavrinha. Existe uma tradição cristã que olha para esses 3 viajantes e vê aí a Trindade. Por quê? Porque eram 3, né? Mas só um era o Senhor. Quando Abraão se dirige, então, às vezes eles falam no plural e às vezes eles falam no singular. É como se, então, ali aqueles fossem 3, mas é um só, é o Senhor. Então, a tradição cristã vê ali uma imagem da Trindade. Inclusive, tem um ícone muito bonito que mostra, né, assim, esses 3, como se fossem 3 anjos ali representando a Trindade. Se alguém encontrar na internet esse ícone, pode postar no grupo, tá certo? Posta no grupo esse ícone, é bem bonito. Então, nos faz, é como esse episódio que aparece 3, mas na verdade é um só é o Senhor, é como se fossem as gotinhas que Deus vai colocando para a gente começar aos pouquinhos a entender o mistério da Trindade, né? Então, bem, estavam lá eles 3, esses 3 viajantes, que era o Senhor com 2 anjos, esse anúncio, eles descansam, e aí eles vão caminhando, e Abraão vai junto, vai caminhando com eles,
E nessa hora, a gente é uma das passagens que eu acho linda, muito bonita mesmo. Então, os dois anjos vão indo, eles vão para Sodoma, né? E o Senhor fica com Abraão e começa a ter uma conversa de amigo para amigo. E Deus começa a confidencializar, a ter confidências com Abraão. Eles começam a conversar como dois amigos. E aí Deus diz, eu vou parafrasear, né? Claro, não é assim que tem na Bíblia, mas eu estou aqui imaginando, então diz assim, olha, Abraão, é o seguinte, lá em Sodoma tá, olha, tá uma abominação muito grande. Não dá para continuar desse jeito. Eu estou mandando aqui os anjos para irem lá dar uma olhada, mas eu vou ter que destruir aquilo ali, está muito ruim. Olha, eu já destruí o dilúvio, né? Que teve com o dilúvio lá na época de Noé, não estava mais dando. Agora, esse pessoal aqui na região de Sodoma e Gomorra, não está legal. Realmente, o pecado deles clama sobre aos céus e vou ter que fazer alguma coisa. E Abraão, então, fica, epa, se lembrou ele tinha um sobrinho dele, Lot, que morava lá em Sodoma. Ele ficou logo aflito, disse: Senhor, o senhor não vai fazer isso, mas de repente vai destruir a cidade. Se tiverem 50 pessoas justas ali, os justos vão pagar pelos pecadores. Aí o Senhor diz assim: Abraão, tá certo, tudo bem, você está me pedindo, tá bom, vamos lá. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir, tudo bem. E Abraão ficou, eita, foi muito fácil. E aí ele vai baixando. Mas e se tiver 45? E o senhor, tá, se tiver 45 eu não destruo. E se tiver 30? E se tiver 20? E aí o senhor vai concordando. Ele diz, e se tiver 10? Aí Deus passou assim o limite. De, tá bom, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Aí Deus então diz, mas parou aqui. Né? E aí o Senhor se foi. Ou seja, naquela cidade, nem sequer 10 pessoas justas tinha, né? Então, e não era uma cidade, era uma região. Então, ali não existiam 10 pessoas que fossem justas. Olha como o pecado daquela região estava, que ponto estava ali aquela região, né? Então, aqui a gente vê a justiça e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai se expressando aqui na maneira como Abraão vai intercedendo e Deus, na sua misericórdia, vai acolhendo. Deus vai acolhendo. E Deus vai acolhendo. E Deus é tão misericordioso que, embora não tivesse 10 justos naquela cidade, em consideração a Abraão, os anjos vão lá salvar o sobrinho e sua família, o Lot, né? Ele vai salvar Lot e sua família pela intercessão de Abraão, em consideração a Abraão. Então a gente vê aí a misericórdia de Deus. Mas por outro lado, como uma moeda de duas faces, um lado é a misericórdia, do outro lado é a justiça. Deus é justo. Deus é justo e é misericordioso. E ele dá a cada um segundo o merecimento. Então ele dá bênçãos e graças àquele que busca a sua vontade, mas aquele que volta as suas costas a Deus tem que arcar com suas consequências. Então, aquele povo, né, eles não mereciam nada mais, eles viviam uma vida totalmente desregrada. A palavra de Deus diz que o pecado deles era um pecado de justiça, de injustiça e de perversão sexual. Uma coisa muito séria. Mas aí, pela intercessão de Abraão, Lot e sua família foram preservados. Isso nos dá, assim, uma esperança muito grande, né? Que Deus escuta a nossa oração, o valor da nossa intercessão. Deus não pôde mudar as coisas, porque não tinha justos naquela cidade, não tinha, o pecado estava alastrado totalmente. Então Deus não podia mudar as coisas, mas ele podia sim, pela intercessão de Abraão, salvar aquela família, né? Em consideração a Abraão. Isso nos dá muita esperança.
né? Que nós oremos por nossos queridos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos que estão afastados de Deus, que nós possamos acreditar no poder da intercessão. Poder chegar para Deus, assim como Abraão, face a face, conversar como quem conversa com um amigo. Senhor, veja só que essas pessoas como estão. Tem pena, Senhor, traz elas para junto de ti. Tem misericórdia, Senhor. Não, mas aí, falando sobre o pecado, né, de Sodoma e Gomorra, que pecado horrível é esse? Que pecado horrível é esse que clamou aos céus e fez chegar sobre eles tamanha destruição? Que pecado tão horrível é esse que trouxe a ira de Deus sobre eles, atraiu sobre eles a ira de Deus, né? A injustiça e a perversão sexual. Então, o pecado do homossexualismo, ele é condenado por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, eu estou abrindo aqui um parêntese para a gente aprofundar um pouquinho essa questão, porque hoje em dia se fala muito sobre abençoar casamentos homossexuais, acolher pessoas que têm atração pelas pessoas do mesmo sexo, e aí isso cria uma certa confusão na cabeça das pessoas, né? Se é por onde é que se vai, isso é certo, isso é errado. Eu queria apresentar o que a Bíblia diz e o que é que a igreja tem dito durante 2000 anos. A Bíblia desde sempre, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Por que que esse pecado brada aos céus? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu só sei que esse pecado do homossexualismo, ele está listado junto com outros pecados horrendos. Então, Deus considera uma abominação. Isso significa que a gente tem que detestar essas pessoas? Absolutamente não, né? Essas pessoas são para ser tratadas com compaixão, com respeito, com amor. Mas não, isso não quer dizer que nós temos que abençoar o pecado, muito pelo contrário. Nós temos que desejar que essas pessoas sejam resgatadas de onde elas estão, orar, interceder, pedir a Deus a conversão dessas pessoas, para que essas pessoas que estão nesse pecado possam se aproximar de Deus e restaurar as suas vidas. Então, só para que vocês tenham uma ideia, vou mostrar aqui na Bíblia, começando com Levítico, olha só. Isso aqui eu vou ler do Levítico 18, 22. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Palavra de Deus. Não estou dando minha opinião pessoal, estou lendo a palavra de Deus para vocês. Mais adiante, em Levítico 20, 13, ele diz o seguinte: se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Aqui em Levítico, eles estão falando da morte, a morte carnal, mas a gente sabe que a coisa é mais séria, né? Numa visão espiritual do Novo Testamento, a gente entende aqui a morte eterna. Ou seja, é a dificuldade que vai ser para essas pessoas conseguirem a sua salvação eterna. Então, é um pecado muito sério. É tão sério que quando a gente chega no Novo Testamento, olha só, aqui em Romanos no capítulo 1, no versículo 25, ele diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida a seu desvario, né? E em 1 Coríntios,
Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10. É aqui que eu digo que a palavra de Deus lista o homossexualismo numa lista onde tem vários pecados, né? E ele usa aqui, o termo usado aqui é efeminados, que significa os homossexuais. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, ele resolveu nos ensinar, através da sua palavra, que esse pecado é um pecado abominável. Então, existe um movimento, uma corrente nos nossos dias de querer ajustar, as coisas da igreja ao mundo, em vez de anunciar ao mundo a verdade de Deus. Então, uma inversão, né, muito arriscada, por dois motivos, né? Por dois motivos isso é muito arriscado. Número um, é muito arriscado que a igreja se conforme com essas coisas do homossexualismo e passe a aceitar homossexualismo, transgenderismo, toda essa agenda LGBT. É muito arriscado que a igreja acolha isso como coisa normal. Por quê? Porque está colocando em risco a alma dessas pessoas. E o papel da igreja é salvar as almas e não passar a mão na cabeça sabendo que essas pessoas podem perder a salvação eterna. Então, olha que responsabilidade grande. Olha, se eu sei que meu irmão está fazendo uma coisa que pode levar para a perdição, eu vou deixar? Como é que eu vou permitir isso? Eu tenho, em vez de chamar a atenção, se alguém está caminhando em direção ao abismo, e eu vou dizer, vai, tá tudo bem, é normal, todo mundo caminha para o abismo. Ou eu vou chamar e para, tem um abismo, não dá mais nenhum passo para frente, volta para trás, para. Qual é a caridade aí? A caridade está em querer salvar as almas. Então é um risco muito grande querer normalizar aquilo que Deus já disse que é abominável. Esse é o risco número um. O segundo risco, muito sério, ao normalizar um pecado que Deus chama de abominável, e ao acreditar que nós podemos mudar a palavra de Deus, nós estamos abrindo um precedente. E ao abrir esse precedente, que mais nós vamos querer mudar? Nós vamos querer mudar o que mais? Que é ok aborto, que é ok eutanásia. O que mais nós vamos querer mudar? O que mais nós vamos querer ajustar a nós mesmos? E aí nós voltamos ao pecado lá no começo. Sereis como deuses, fazer a nossa própria vontade, querer inverter os valores e querer fazer as coisas ao nosso molde e não em submissão a Deus, que é o nosso Criador. Então é uma coisa muito séria. Eu estou tocando nesse assunto porque ele não só está no nosso estudo bíblico de hoje, como ele é um tema atual. Agora, isso não quer dizer absolutamente que nós não vamos acolher com compaixão, respeito e amor. O catecismo, inclusive, ele nos fala disso. Vamos ver o que o catecismo diz. Olha, o catecismo aqui, e no parágrafo 1867, só para vocês verem, ele diz assim, a tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu, aí ele vem e dá alguns exemplos. O sangue de Abel, nós vimos, né, que Caim matou Abel, aquela tragédia que houve. O pecado dos sodomitas, que é exatamente o homossexualismo que era praticado em Sodoma. O clamor do povo oprimido no Egito, nós vamos ver isso nas próximas aulas. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça para com o assalariado. Então, esses são pecados que bradam ao céu,
né? Que clamam, que atraem a ira de Deus, né? E aí, no catecismo, também no parágrafo 2357, ele diz assim, aqui ele deixa bem claro, para que a gente não tenha dúvidas, né? A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Então, isso aqui é o que o catecismo nos ensina, né? Mas aí ele mais adiante, no outro parágrafo, ele vai dizer assim, como é que a gente acolhe essas pessoas, né? Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo tipo de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Então, é com caridade, é com amor, é com respeito, com compaixão, com oração que nós acolhemos essas pessoas. Mas isso não significa que nós devemos acolher o pecado delas, que põe a alma delas em risco, né? Então, muito bem. Vamos voltar ao capítulo 19. Vamos adiante no capítulo 19. Então, os anjos chegaram lá em Sodoma, né? Chegaram lá em Sodoma, foram acolhidos por Ló. Ló, né? Realmente exerceu a hospitalidade, acolheu aqueles viajantes, eles nem queriam entrar na casa, não, a gente fica aqui na praça mesmo. Aí Ló, não, de jeito nenhum, entre. E finalmente eles entraram. Quando os sodomitas, né, os habitantes de Sodoma, quando eles viram aqueles dois homens, que eles não sabiam que eram anjos, eles começaram a arder de desejo, né? A perversão era tão absurda que eles foram para a casa de Ló, quase que arrombando a porta, pedindo para Ló entregar aqueles homens para eles usarem aqueles homens, né? Olha que coisa dramática, né? E Ló ficou indignado e absolutamente não queria permitir uma coisa daquela. Em primeiro lugar, por causa da honra, né? A virtude da hospitalidade. Como que ele ia permitir que aqueles dois viajantes que ele estava acolhendo na sua casa fossem usados daquela maneira? Então, a Bíblia nos fala, e é muito estranho quando a gente lê esse próximo episódio, que Ló diz assim, olha, não faça isso com esses homens, não faça. Olha aqui, eu tenho duas filhas solteiras, virgens, tá aqui, pode fazer o que quiser. Eu acho que ele sabia que aqueles homens não tinham interesse nas meninas, nas filhas dele, né? Nas meninas jovens. Não tinham interesse, só que eles queriam mesmo, eles ardiam de desejo pervertido por homens. Então rejeitaram a proposta de Lot e ficaram enfurecidos e queriam à força tomar aqueles homens. Uma coisa assim muito horrorosa. E aí foi quando houve uma intervenção, os anjos agiram sobrenaturalmente nessa hora, e aqueles homens ficaram cegos, e eles, ficando cegos, ficaram confusos e nada pôde acontecer, né? Então, nós vemos aqui o ponto que chegou, né, o pecado dessa região. Quando a gente descobre que nem 10 pessoas justas tinha naquela cidade, né? E aí os anjos dizem, os homens ficaram cegos e tal, e dispersaram. E os anjos, então, dizem para Ló, vamos. Olha, a cidade vai ser destruída. Vai tudo isso aqui, vamos rápido, né? Vá chamar junto sua parentela. E Lot vai chamar os genros, né? E as filhas casadas. Mas olha só que surpresa. Eles disseram, não, você está ficando doido, que história. Não, tá tudo normal, não tem nada, não vai ter destruição, não. Olha, não tem nada acontecendo, não. Que é isso, está doido? Né? Não, nós não vamos com você, não.
E não quiseram. Nem os genros, nenhum dos genros, né, com suas filhas, com suas famílias, não quiseram ir. E Ló ficou arrasado e ele ficou ali, né, arrastando o pé, e os anjos, vamos, 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 e Ló ali naquele negócio, eu acho que na esperança para ver se um genro aparecia, e nada, até que os anjos pegaram Lote pela mão, pegaram a esposa, as duas filhas que tinham em casa, pegaram esses quatro e disseram, vamos que vamos, e arrastaram eles para fora da cidade. E disseram, olha, não olha para trás, nem sequer olha para trás, porque Lot ficou arrastando o pé, né? Por um lado, esperando para ver se um genro vinha, e por outro lado, o apego, como que eu vou largar tudo? Minha casa, minhas coisas, meus bens, tudo que eu tenho, vou como? Com a mão na frente, outra atrás? Vou fugir assim, deixando tudo para trás? Era aquilo que era assim, era para largar tudo e fugir. Mas aí, quando eles fugiram, os anjos disseram: não olhe para trás, nem sequer olhe para trás. E a mulher de Lot, né, apegada às suas coisas, olhou para trás, pensando: poxa, minhas joias, minhas coisas, meus bens. E ao olhar para trás, se torna uma coluna de sal. E o significado disso é: se você quiser se salvar, você não pode estar apegado a nada. A gente não pode se apegar, nós não vamos levar nada daqui para o céu, nada. Então, se apegar às coisas materiais, se apegar às coisas dessa terra, é uma ilusão. Nós não vamos levar nada conosco. Então, se nós queremos realmente ser salvos, a gente tem que usar as coisas que nós temos como se não tivéssemos. Né? Deus nos dá, nós usamos, mas é como se nós não tivéssemos nada disso. Viver é o desapego. Não é que a gente vai largar tudo, pode até ser, mas não é isso, é o desapego. Então, a mulher de Lot não conseguiu se desapegar, olhou para trás e ali ela ficou. E os anjos disseram: olha, foge, foge e sobe as montanhas, porque toda essa região vai ser destruída. Eram 5 cidades, era Sodoma e Gomorra, que eram as 2 cidades maiores, né? Tinha uma cidade pequenininha que se chamava Segor, e tinha mais outras 2 cidades. Essas 5 cidades são as mesmas 5 cidades que entraram em guerra com o rei da Mesopotâmia e perderam, né? E a gente viu na aula passada que Abraão foi lá resgatar e trazer eles que estavam, o Lot que estava prisioneiro, foi lá trazer, e no caminho de volta se encontrou com Melquisedeque, né? Essas são as 5 cidades que são referidas no capítulo, naquela aula anterior. Então, essas 5 cidades que foram destruídas. Mas aí Lot diz para os anjos assim: eu não tenho condição de subir a montanha assim, nessa carreira toda, não vou conseguir. Então, por favor, permita que eu me refugie nessa pequena cidade chamada Segor, pelo menos por enquanto, e amanhã eu subo. Depois eu subo a montanha, mas então eu não tenho condição de subir a montanha, me deixa refugiar ali. E os anjos disseram, tá ok, tá bom. E aí aquela cidade foi, por enquanto, preservada, né, onde Lot passou a noite ali, e depois ele seguiu e foi se refugiar numa caverna nas montanhas, né? E aí vocês vão ver, não sei se está na passagem selecionada ou não, mas vocês vão ver que a destruição foi tanta, né, que Abraão de longe olhava e só via a fumaça. E as filhas de Lot ficaram horrorizadas. Puxa, e agora? Nós precisamos preservar a humanidade. Então elas se sentiram na obrigação de preservar a humanidade, pensando que tudo tinha sido destruído, que nem no dilúvio. Elas pensavam que tudo tinha sido destruído, mas não foi, foram só aquelas 5 cidades. Mas elas, na ignorância, então, elas embriagam o pai, e elas ficam grávidas, né? Uma vez outra, e a partir delas nasceram esses 2 povos, os amonitas e os moabitas. E nós vamos ver mais adiante na Bíblia referência a esses povos, e aí vocês vão se lembrar, amonitas e os moabitas são os filhos gerados da Lot com suas filhas, né, que fizeram isso. A gente não pode condenar elas, né, porque elas fizeram isso na tentativa de preservar a humanidade. Elas não sabem, não tem mais ninguém aqui para a gente continuar a humanidade. Né? Então foi isso que aconteceu.
Então, nós chegamos aqui estamos chegando no final, nós vamos passar do tempo, eu acho, né? Tem muita coisa ainda para dizer, as coisas assim mais importantes ainda não disse. Mas então, Isaac nasceu, né? Isaac nasceu como havia sido anunciado. Abraão estava com 100 anos de idade, né? Quando Isaac nasceu, né? Então, isso aconteceu 25 anos depois do primeiro encontro de Abraão com Deus, quando Deus disse: larga tudo, larga essa terra do teu pai, larga a casa do teu pai e vem para a terra que eu te chamo. Foram 25 anos, né? 25 anos, Abraão confiando e acreditando nessa promessa, né? E aí a gente pensa, bom, beleza, Isaac nasceu, beleza, pronto, cumpriu-se a promessa, termina o capítulo, certo? Errado, o capítulo não termina dessa maneira, a história prossegue. E o que acontece? Que quando Isaac estava grandinho, estava um rapazinho, né? Não dá para precisar com que idade, mas já estava assim, um rapazinho. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício para mim. Ah, que golpe para Abraão, né? Pedir então o sacrifício daquele filho que ele esperou durante 25 anos e que agora já estava um rapazinho, finalmente a promessa cumprida, e aí Deus pede esse filho em sacrifício. O que Abraão faz? Não hesita. A confiança de Abraão, a esse ponto, a confiança que Abraão tinha em Deus era tanta que ele não titubeou, sofreu, né? Coração angustiado, machucado, mas ele vai. Então, o que é que Abraão faz? Essa foi a grande prova de Abraão, né? Ele vai obedecer. Então, ele pega 2 servos, pega o seu filho, pega a lenha, pega o fogo e vai caminhando, né? Vai caminhando e ele caminha 3 dias em direção ao Monte Moriá, onde será feito o sacrifício, né? Só que quando chega no último momento, ele manda os servos ficarem embaixo do monte, ele sobe com Isaac, Isaac vai carregando a lenha. A gente sabe que Isaac não era uma criança pequena, né? Ele já era um rapazinho, ele já tinha força suficiente para carregar a lenha. Ele vai carregando a lenha. Abraão vai carregando o fogo, a faca no punho, né, guardada. Quando ele chega lá em cima do Monte Moriá, ele monta um altar, como se montava de pedra, né? Ali ele coloca a lenha e ele amarra o filho. Amarra o filho ali. Quando ele levanta a faca para fazer o sacrifício, aí o anjo vem, segura na mão dele e mostra um cordeiro preso numa moita de espinhos, né? Quando eles estavam subindo, Isaac fica confuso. Ué, pai, nós temos a lenha, temos o fogo, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. Esse era o tamanho da confiança de Abraão. Deus proverá. Abraão tinha uma confiança em Deus tão inabalável que ele não titubeou. Ele estava ali, mesmo naquele momento mais difícil, confiando em Deus. Então, essa prova de Abraão merece a gente destrinchar um pouquinho, né? Porque tem muito para a gente aprender com esse episódio, né? Se a gente quiser a coisa mais superficial que nós podemos aprender daqui, que algumas pessoas tiram de maneira mais superficial, é dizer: Deus fez isso para ensinar que é preciso rejeitar sacrifício de crianças que eram feito nas religiões pagãs daquela época, né? Então, é uma forma de Deus ensinar que não se deve fazer sacrifício de crianças, né? Porque naquela época havia.
As religiões pagãs faziam sacrifícios, né? Tanto que Abraão não foi uma coisa tão estranha para Abraão, porque as religiões pagãs daquela época faziam essa coisa horrorosa, né? Então, algumas pessoas dizem, não, esse evento é para Deus ensinar a rejeitar sacrifício de criança. É só isso? Claro que não, é muito mais. Então, se a gente for numa camada mais profunda, a gente vai ver que o foco maior disso aqui é a fé e a confiança de Abraão. Aqui a gente já está indo descendo um pouquinho mais no significado. Agora, se a gente quiser realmente ir a fundo, aí a gente vai descobrir que existe um sentido espiritual e um sentido teológico para essa prova de Abraão. No sentido espiritual disso, é uma inspiração para nós da jornada de Abraão, a própria jornada de crescimento, da amizade na união de Abraão com Deus. Veja só, quando Deus chamou Abraão a primeira vez, ele disse: sai dessa terra e vem para que eu vou te mostrar, porque eu vou te dar uma terra, vou te dar descendência. E aí Abraão disse: vou. Beleza. Um homem era seminômade, a mulher estéril. Deus está prometendo descendência, terra, tudo. Nossa, vai. E aí ele foi movido, né, na esperança do cumprimento da promessa. Mas aí levou 25 anos Abraão conhecendo a Deus, até que a promessa se cumpre, né? Durante esses 25 anos, até o nascimento de Isaac, Abraão vai conhecendo a Deus, vai penetrando no coração de Deus, vai aprendendo quem Deus é, vai se deixando conhecer por Deus, e os dois vão se unindo numa amizade, num relacionamento íntimo tão grande, que aí anos depois que Isaac já estava rapazinho, quando Deus pede o sacrifício do filho da promessa, Abraão não titubeia. Por quê? Porque já não era mais pela promessa que ele estava servindo a Deus. Não interessava mais, ele tinha descoberto algo maior do que tudo. Ele tinha descoberto o amor de Deus. Ele tinha penetrado na intimidade da amizade com Deus. Então ele já tinha uma coisa muito maior do que tudo mais. E ele pode sacrificar tudo para estar nessa união, nessa intimidade, nesse relacionamento profundo com Deus. Então é interessante a gente ver a jornada de Abraão. No começo, o que é que Deus pede? Larga essa terra, larga teu pai, larga tudo e vem. Abraão larga tudo e vai. Mais adiante, o que é que Deus pede? Sacrifícios. Então, Abraão oferece das ovelhas, do seu rebanho, dos seus bens materiais, ele oferece a Deus em sacrifício. Então, uma coisa ele larga a sua terra, depois ele oferece seus bens materiais. Aí, como se não bastasse, Deus pede mais. Deus pede o quê? Uma parte do seu próprio corpo, a circuncisão. Quando ele corta aquela pele do seu órgão genital, e ele dá um pedaço do seu próprio corpo em oferta a Deus. Não era mais só bens materiais, era uma parte do seu próprio corpo. Aí daí para diante é quando Deus pede o seu próprio filho, que era tudo que ele mais tinha de mais precioso, e ele dá. E Abraão dá, Abraão vai dando para Deus, vai dando para Deus, e cada vez que Abraão se dá para Deus, ele recebe de Deus muito mais, e ele vai se enchendo da presença e do conhecimento de Deus, e ele vai ficando tão pleno dessa presença de Deus na vida dele, que ele estava capaz de dar tudo, ele tinha descoberto o amor de Deus e penetrado na intimidade de Deus, ele podia dar tudo, né, para Deus. Então, esse é o sentido espiritual, é a jornada de Abraão, quando ele, a partir daquele primeiro momento que ele escuta o chamado de Deus, até ele penetrar nessa intimidade com Deus. E é a isso que nós somos chamados. Seja lá onde nós estivermos na nossa caminhada, é esse chamado de Deus a dar tudo para Deus, porque ele em troca nos dá muito, muito mais e nos sacia de maneira incomparavelmente maior.
Esse é o sentido espiritual. E o sentido teológico? Qual seria o sentido teológico desse episódio? O sentido teológico é que Isaac é uma prefigura de Cristo. Ele anuncia Cristo, ele está anunciando Cristo para nós sem falar a palavra Cristo. Né? E quando Deus pede o sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22:2, ele diz assim: toma teu único filho a quem tanto amas, né? E pede em sacrifício. E aqui, se a gente for fazer um paralelo com Mateus 17:5, naquele episódio da transfiguração, Deus fala assim: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Então, Isaac, o filho muito amado de Abraão. Jesus, o filho muito amado de Deus Pai. Então, os dois aqui são filhos muito amados, né? Aí nós vemos que Isaac subiu o Monte Moriá carregando a lenha nos seus ombros. Jesus sobe, né, o Calvário, carregando a cruz nos seus ombros. Então, todos os dois vão carregando no seu... Ele próprio carrega, né, o meio do sacrifício. A lenha, né? Ali é onde você será sacrificado. E Isaac subiu o Monte Moriá. O Monte Moriá, né, é o mesmo monte onde mais adiante vai ser construído o Templo de Jerusalém. Então, Isaac estava subindo em Jerusalém. Aquela região, o Monte Moriá, mais adiante nós vemos que é o próprio monte onde estava o Templo de Jerusalém, né? E é em Jerusalém que começa a paixão de Jesus. Abraão e Isaque, com os dois servos, caminharam 3 dias. A paixão de Jesus também se prolonga até o 3º dia, quando ele ressuscita. No 3º dia, Jesus ressuscita, né? E vai aos braços do Pai. No 3º dia da caminhada de Isaque, ele é entregue de volta aos braços de Abraão, né? Assim como Jesus aceitou livremente, não foi coagido. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:8, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus obedeceu de livre e espontânea vontade. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. A palavra de Deus não diz com clareza que Isaac se entregou, mas a gente pode fazer uma inferência. Ora, Isaac não era uma criança pequena, ele já era um rapazinho capaz de carregar a lenha e subir um monte carregando lenha, né? Enquanto isso, Abraão era um homem idoso. Abraão tinha, sei lá, quantos anos, muito mais de 100 anos, né? Porque ele tinha 100 e tantos anos já. Se Isaac não quisesse ser sacrificado, seria muito fácil. Seria muito fácil para ele lutar contra Abraão, mas ele aceitou. Ninguém sabe que diálogo aconteceu, mas é provável que Abraão tenha dialogado com Isaac, tenha dito: meu filho, meu coração partido, mas Deus me pediu que eu te oferecesse em sacrifício. E aí ele amarra o filho, que podia facilmente se desamarrar, né? Era um jovem contra um idoso, mas ele aceitou, e ele ficou. Ele confiou no Deus de Abraão, e ele aceitou, e ele ali ficou, né? Então, veja só, ele também teve uma participação de aceitação e de obediência. Isaac foi também, a gente pode inferir, né, que ele também foi obediente. E aí, na última hora, para Isaac, para o sacrifício de Isaac, Deus provê um cordeirinho que estava lá numa moita, preso, na cabecinha preso, numa moita de espinhos. E é o cordeiro com espinhos na cabeça que é sacrificado. Isso nos leva, nos aponta para Jesus, coroado de espinhos, o cordeiro pascal, Jesus como o cordeirinho que é sacrificado, né? Então a gente vê todas essas semelhanças entre Isaac e Jesus, mas a gente vê uma grande diferença também. Então,
tem todas essas semelhanças mostrando um paralelo entre Isaac e Jesus. E a grande diferença, né, é que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, poupou Abraão daquela dor. Devolveu Isaac aos braços de Abraão. Abraão foi poupado daquela dor, mas Deus não poupou a si mesmo, nem ao seu filho. Né? Em Romanos 8:32 a gente lê: aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, Abraão deu tudo para Deus. E Deus, em troca, dá tudo para Abraão e para nós, que somos a descendência de Abraão, né? As nações que são abençoadas por ele. Né? Então, essa é uma passagem muito rica, né? Muito rica. Para finalizar a história, Abraão ficou viúvo. Ele ficou viúvo, a Sara morreu antes dele. E nesse período, Abraão não tinha sequer um pedaço de terra, ele não possuía nada no nome dele. Nem um lugar onde ele pudesse enterrar a própria esposa que havia morrido. Né? Então, com tudo isso, Deus ainda não tinha dado nada, ele não possuía nada, ele continuava morando em tendas. Né? Então, ele vai e compra um pedaço de terra, um altíssimo preço, um lote em Mambré. O que era Mambré? Mambré era o nome de um homem. Esse homem possuía essa terra e nessa terra tinha um bosque de carvalhos, que eram os carvalhos de Mambré, porque eram os carvalhos que pertenciam a esse homem chamado Mambré, que depois ficou, com o tempo chamada, a região ficou chamada de Mambré. Não existia Hebron, existia Mambré nessa época. Hebron só vem surgir depois. Então, naquela região, né, de Mambré havia uma caverna, Macpela, e ali naquela caverna foi que Abraão comprou a alto preço aquele pedaço de terra, foi ali que ele sepultou Sara, foi ali que ele, aos 185 anos de idade, também foi sepultado, depois o filho dele, Isaac, depois a mulher do filho dele, depois Jacó, a esposa de Jacó, foram sepultados nesse lugar. E hoje, nesse lugar, foi construída uma mesquita, né? E o local se chama atualmente Aram El Khalil, né? Esse lugar onde tem essa mesquita construída sobre o túmulo de Sara, tá certo? Então, essa região é uma região que pode ser mais ou menos visitada, né? Mas não pode se entrar dentro porque é uma mesquita, né? Agora, depois que Sara morreu, Abraão acabou tendo outros filhos também, e todos eles foram abençoados por Deus. Né? Deus prometeu que ele ia ser o pai de muitos povos, e de fato Abraão é o pai de vários povos. Mas a promessa é através de Isaac. Né? E essa promessa veio até Jesus, onde se cumpre a promessa. Veja só, a promessa era: vou te dar a terra, vou te dar uma descendência, né, uma descendência com uma dinastia que jamais vai terminar, e vou abençoar todas as nações. Então, essa promessa se cumpre em Jesus, que é essa descendência. Então, existe a genealogia pelo sangue, e existe a genealogia pela fé, a descendência pela fé. Né? Em Jesus, a filiação, não é genealogia, quero dizer a filiação pela fé. Então, existem os filhos de Abraão pelo sangue, pela genealogia do sangue, e existem os filhos de Abraão pela fé. Em Jesus, que era filho de Abraão no sangue, pela genealogia, ele, ao morrer na cruz e derramar o seu sangue por toda a humanidade, a todos aqueles que acolhem a Jesus e são batizados, são chamados filhos de Deus e são adotados junto com Jesus como filhos de Deus. E aí existe essa filiação através de Jesus. Então, nós
somos filhos de Abraão pela fé através de Jesus Cristo. Né? Somos os verdadeiros herdeiros da promessa. Todas as bênçãos de uma terra no céu, a Jerusalém celeste, as promessas de um reino que jamais terá fim, uma descendência, uma dinastia de reis, um rei que jamais terá fim, que é o reino de Deus na eternidade, né? E todas as bênçãos de santidade que nós recebemos através de Jesus, através dos sacramentos. Então, só para que vocês não se esqueçam que nós somos realmente abençoados em Abraão, quero ler para vocês aqui, terminar com um pedacinho aqui do Catecismo, o parágrafo 706, que ele diz assim: contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. E essa efusão do Espírito Santo é o batismo e os sacramentos. Através do batismo e dos sacramentos, nós então nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nos unimos a Deus. Então, nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que foi uma aula um pouco mais comprida do que as outras, um pouco mais longa, muito material assim que eu quis trazer para vocês. Talvez vocês queiram assistir com calma, né, mais de uma vez, para poder absorver tudo. E eu espero que também o estudo bíblico, que eu vou postar, o PDF do estudo bíblico, possa também ajudar vocês a esse crescimento. E a coisa principal que eu gostaria de deixar hoje para vocês bom, acho que tudo aqui é muito importante, mas eu queria fechar com isso, né? Com essa, que Abraão nos inspire a muitas coisas para que nós possamos receber inspiração através de Abraão. Há muitas coisas, a intercessão, a fé, a confiança, muitas coisas. Mas principalmente o sentido espiritual da jornada de Abraão, né? Que ele vai aos poucos entregando, pouco a pouco, entregando, se submetendo a Deus, e chega a um ponto de conhecer o amor de Deus de tal maneira que ele é capaz de dar tudo, tudo por esse Deus que ele ama acima de todas as coisas e que ele se vê amado acima de todas as coisas, né? Então, essa união de Abraão com Deus, acho que é uma inspiração para nós. E isso aconteceu na vida de Abraão, porque ele passou tempo com Deus, ele conversava com Deus. Deus conversava com ele e ele respondia à conversa de Deus. Então, a gente só consegue fazer essa jornada, essa caminhada, se nós também temos vida de oração. Né? É na oração, é no conhecimento da palavra de Deus, é no passar tempo, é no gastar tempo com Deus que nós vamos, então, poder chegar a essa intimidade, a esse relacionamento profundo, que vai acima e além de todas as coisas. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.